Bom dia, pessoal! Vamos começar aí mais uma Escola Bíblica Dominical online e hoje nós vamos falar sobre Daniel. O livro de Daniel, ele está no Antigo Testamento, ali entre Ezequiel e Oséias. Mas antes da gente falar sobre Daniel, vamos relembrar sobre o que é linha do tempo. A linha do tempo, a gente já viu isso na escola, a gente vai só relembrar aqui. Ela é contada a partir do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus significa o ano zero. E tudo que aconteceu depois que Jesus nasceu, a gente fala que é DC. Então, nós estamos em 2020 DC, que significa depois de Cristo. E tudo que aconteceu antes de Jesus nascer é chamado de AC, que é antes de Cristo. A história de Daniel, ela aconteceu em 618 AC. E como que era contado esse 618? Era assim, olha, é como se fosse uma contagem regressiva até chegar ao nascimento de Jesus. Então começou em 618, foi passando 600, 580, 560, 535 foi a hora que terminou a história de Daniel. Entenderam? À medida que vai descendo os números até chegar no zero é que vai chegar o nascimento de Jesus. Então Daniel, essa história com Daniel aconteceu muito antes de Jesus nascer. Aconteceu 618 anos antes de Jesus nascer. Então vamos lá, agora que a gente já falou sobre linha do tempo, vamos falar sobre Daniel. A história de Daniel começou em 618 e parou em 536, 535. Essa é uma data aproximada que os historiadores contam pra gente. E ao mesmo tempo que acontecia a história de Daniel, também acontecia, as histórias de Obadias, Ezequiel e de Jeremias, que também eram 3 outros profetas daquele tempo, daquela época. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele era assim, como se fosse o imperador máximo no mundo. A Babilônia era um grande império e ela comandava o mundo inteiro. E em 607, Jerusalém foi destruída. Foram todos levados para a Babilônia para servir o rei da Babilônia. E eles ficaram lá até 537 a.C. Somente em 537 a.C. é que eles voltaram para Jerusalém. Todo esse tempo o povo de Israel ficou cativo lá na Babilônia. Então, começando lá no capítulo 1 de Daniel, conta que quando todos eles foram levados cativos, quando chegou lá na Babilônia, eles tinham que mudar de nome. Então, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Por quê? Porque o rei queria que eles esquecessem de onde eles vieram, queria que eles esquecessem tudo que eles aprenderam e que eles vivessem como se eles tivessem nascido ali na Babilônia. Só que Daniel e os 3 amigos deles, eles se recusaram a viver como os babilônicos. Eles decidiram que eles iriam servir a Deus em qualquer lugar que eles estivessem. E por isso Deus deu para cada um deles um dom. E o dom que Daniel teve foi o dom de revelar sonhos. Daniel conseguia interpretar os sonhos dos reis. Uma vez, o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande mesmo, uma estátua de ouro, e ordenou que uma certa hora do dia, quando soassem as trombetas, as sirenes, os instrumentos lá, todo mundo deveria se prostrar diante da imagem. Só que os 3 amigos de Daniel, eles eram muito fiéis a Deus, eles escolheram servir a Deus e por isso eles não quiseram se prostrar. E o rei mandou jogar os 3 na fornalha de fogo. O rei estava tão irado que ele falou que era para esquentar 7 vezes mais. E os guardas que estavam levando os amigos de Daniel para a fornalha, eles se queimaram, eles morreram só com o calor do fogo, de tão quente que estava a fornalha. Só que Deus enviou um anjo para caminhar ali dentro da fornalha com eles.
E os 3 não tinha nem cheiro de fumaça, não tinha nem cheiro de queimado. E o rei ficou tão admirado, mas tão admirado, que Nabucodonosor então entendeu que só Deus é Deus, que não existe outros deuses, que somente Deus tem poder para fazer aquilo. E por isso ele permitiu que eles continuassem com a vida de oração e de adoração deles. Passado um tempo, o rei teve 2 sonhos. O primeiro sonho, o rei sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o tórax de bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ferro com barro, e que vinha uma pedra e que acabava com tudo. E o rei ficou tão perturbado, mas tão perturbado, porque aquilo foi para ele como se fosse um pesadelo, que ele chamou todos os sábios, os magos, os astrólogos ali, que existiam ali no reino dos caldeus, para que eles pudessem interpretar o sonho para ele. Só que tinha um detalhe, o rei não lembrava do sonho inteiro, ele só lembrava de partes do sonho, e isso estava perturbando ele muito. Então, quando ele chamou esses magos que tinha ali no reino, e eles falaram que não era possível uma pessoa entender o que era o sonho da outra pessoa, que ele tinha que contar o que ele tinha sonhado, o rei ficou tão bravo com isso que mandou matar todo mundo que fosse sábio. E Daniel era intitulado um dos sábios ali do reino. Então Daniel pediu um tempo para o guarda e começou a orar a Deus, pedindo a Deus para mostrar para ele o que aquele sonho significava. E Deus deu para ele o entendimento do que era o sonho. E com isso Daniel chegou na presença do rei e explicou para ele o que significava. E por causa disso, o rei entendeu que somente Daniel é que tinha aquela visão, mas não era porque era Daniel, era por causa do Deus a quem Daniel servia. Num outro sonho que o rei teve, uma árvore muito grande, ela era cortada e uma faixa era enrolada nessa árvore durante 7 dias. E o rei ficou de novo encucado com aquilo, perturbado, querendo saber o que aquilo significava. E então ele chamou Daniel. E Daniel orou a Deus e novamente Deus deu para Daniel o significado daquele sonho. Depois, um outro rei chamado Belsazar teve um sonho de que uma mão escrevia algumas coisas na parede. E ele não sabia o que aquilo significava. Então Daniel revelou para ele que Deus estava mostrando para ele que ele iria perder o seu reino por causa da sua arrogância. E naquela mesma noite, o rei Dario, que era o rei dos Medo-Persas, passaram a dominar aquele império. E ali acabou o império da Babilônia e começou o império dos Medo-Persas. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E um dia o rei Dario fez uma ordem de que ninguém poderia fazer oração a Deus nenhum, de que qualquer coisa que precisassem tinham que pedir para ele, e que quem não cumprisse seria jogado numa cova dos leões. E os outros governadores que tinham inveja de Daniel e que sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, foi correndo até o rei e contou para ele que Daniel estava orando. O rei Dario gostava de Daniel, então o rei Dario se entristeceu muito e tentou de todas as formas ajudar Daniel. Só que como ele era rei, ele não podia voltar atrás na palavra dele. Ele foi obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. E o rei Dario ficou com o coração tão triste, tão pesado, que ele não conseguiu nem dormir. No outro dia de manhã ele foi correndo até a porta da cova e gritou o nome de Daniel. E quando Daniel respondeu, ele ficou espantado. E Daniel, quando saiu de lá, contou para ele que o Senhor tinha mandado um anjo para ficar ali na cova com ele, para salvar ele. Nos capítulos 7 e 8 do livro de Daniel, conta que Daniel teve sonhos com 4 feras e que cada uma dessas feras significava o término de um reinado.
Quando Jesus foi crucificado, era o pessoal de Roma que comandava o mundo naquela época. Foram os romanos que crucificaram Jesus. Nos capítulos 7 e 8, Deus também revelou em sonhos para Daniel sobre o reinado de Jesus, de que Jesus viria para reinar sobre toda a terra. No capítulo 9, conta que uma vez, enquanto Daniel estava estudando as Escrituras, ele entendeu que o povo de Israel já seria libertado em pouco tempo. E realmente, apenas 2 anos depois, o povo de Israel pôde voltar para Jerusalém, que foi em 537 a.C. No capítulo 9, conta que uma vez Daniel estava em oração. E em oração veio um anjo e contou detalhes para ele de como seria a vinda de Jesus. Então, Deus enviou um anjo para vir conversar com ele. E o anjo falou para ele que Deus amava o coração dele, que ele era aprovado diante do Senhor. E deu para ele visões a respeito do fim dos tempos. Visões de guerras entre reinos e que essas guerras durariam até que Jesus retornasse. Podemos entender então com o livro de Daniel que o Senhor honra as pessoas que decidem viver para Ele, que Ele pode manipular a ideia de qualquer rei com sonhos e visões e com pensamentos, e de que Jesus voltará e reinará sobre todos nós. Vamos agora então para o nosso momento de reflexão. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele orava a Deus, ele se recusou a ter que interromper a sua vida de oração diante do Senhor. Quais eram os nomes hebraicos dos 3 amigos de Daniel? Os nomes dos amigos deles eram Ananias, Misael e Azarias. Eles receberam outros nomes quando eles chegaram lá na Babilônia, mas o nome hebraico, o nome deles de nascimento lá na terra de Judá, era Ananias, Misael e Azarias. Sob quais impérios Daniel serviu? Daniel serviu a 3 reis. Foram 2 reis do Império Babilônico, que foi o rei Nabucodonosor e o rei Belsazar. E também serviu ao primeiro rei do Império Medo-Persa, que era o rei Dario. Então hoje a nossa aula fica por aqui. Durante a semana a tia Débora vai contar para vocês a respeito da vida de oração de Daniel e vai passar aí alguns desafios para vocês, combinados? Fiquem com Deus, até a próxima e um beijo no coração de vocês.